Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Bora aqui, ó, mais um dia para resolver exercício com você. Ó, para quem não conhece esse projeto, eu publico todo dia de manhã, todo dia às 9 horas da manhã, eu publico para vocês um exercício apenas, tá? Curtinho para você treinar. Às vezes o exercício é fácil, às vezes é médio, às vezes é difícil. Você tá sempre revisando. Percebeu como você vai, se você está muito melhor nas provas quando você faz as revisões, em vésperas de prova, e vai fazendo revisão ao longo do ano, ao longo dos meses, é ou não é? Então a intenção é essa, tá? Vamos resolver esse exercício? Tá bom, bora. O que diz essa questão? Diz assim, ó, muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. Estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 do gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. Galera, olha que interessante, né? Ele está explicando essas curvas aqui para nós nessa questão, né? Então, ó, você tem aqui azul, verde e vermelho, tá? Que é azul, verde e vermelho, entre aspas, que ele se refere ao receptor lá no fundo dos olhos, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele aqui para você, tá? Mas a ideia é essa. Aqui, se você incidir luz, aqui, por exemplo, se você incidir luz, ó, nesse comprimento de onda aqui, ó, o que é chamado de verde, ele é muito ativado. O que é chamado de azul, ó, o azul não é nada ativado, porque o azul tem essa curva de ativação aqui, ó. E o que ele chama de vermelho, ó, é um pouco ativado. Ele foi com cerca de 75%. Então, deixa eu tirar esse cara aqui. Entendeu como é que funciona? É assim que a gente faz essa leitura. Então, deixa eu só deslocar aqui o texto para que a gente possa ver o que ele quer saber dessa questão. Então, vamos lá, Boarô. Vamos lá. Ó, ele deu umas informações ali que eu já vou usar, mas a pergunta dele foi. Olha só que interessante a pergunta dele. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Caramba, professor, do que ele está falando? Galera, vamos entender aqui, ó. Então, essa pessoa não tem qual? Não tem o pigmento verde. Tá vendo essa linha aqui? Ó, o verde. Tá vendo essa linha aqui? Ele não tem esse receptor no fundo dos olhos, tá? Eu me esqueci, né? Me perdoe, me esqueci de ler um pedaço do trecho aqui, né? Ó. Faltou ler esse finalzinho aqui, ó, né? No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidos coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionaria perfeitamente. Ok, aí ele fez aqui o comentário. Muito bem. Então, a pessoa que tem um dado daltonismo não tem esse verdinho aqui, ó. Aí, tá bom, gente? Esse verdinho aqui, na verdade, é aquela estrutura no fundo dos olhos. Então, ó, vamos fazer aqui um olho aqui, ó. Então, imaginemos que você tem aqui um olho, e aí você tem as estruturas básicas aqui, né? Essa questão, você não vai precisar fazer isso aqui tudo, mas a ideia é essa aqui, ó. Certo? A luz que chega aqui, a pessoa, ela vai sensibilizá-la no fundo da retina.
no fundo da retina nós temos o quê? Nós temos os cones e os bastonetes, não é? Eu não vou fazer aqui em muitos detalhes não, mas a ideia é essa. Você tem os cones e os bastonetes. Os bastonetes eles são muito mais numerosos que os cones. Os cones são as estruturas que estão associadas à visão em cores, os cones, e os bastonetes são aqueles caras que são responsáveis pela visão em tons de cinza, tá bom, gente? Muito bem, então aqui ó, eu representei aqui alguns bastonetes e aqui você tem alguns cones, tá? Uma estrutura mais complexa aqui assim, ó, tá? Estrutura mais complexa. Bom, então, isso aqui é uma simples representação, claro, tá? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, nesse exercício, que esse indivíduo não tem esse cone, essa estrutura que é a responsável pela captação dessa frequência de luz aqui, ó, desse verdinho. Então, esse cara eles chamam de verde, né? O azul, o verde e o vermelho. Esse cara eles chamam de verde. Ele não tem ou está danificado por questões genéticas, má formação, essas coisas. Tudo bem? Muito bem. Então, veja só. Tudo bem. Então, o que vai acontecer com essa pessoa, Boarô? Essa pessoa vai receber... Olha que interessante. Ele falou que ele vai receber... Como é que é? Ó, então, ela vai receber luzes de 530 nanômetros. Então, vai receber essa luz aqui, ó. E vai receber de 600 nanômetros, que é essa luz aqui, ó. Vou fazer em vermelho e verde, tá? Olha que interessante. Então, ele recebeu essa luz e essa luz. Ele não tem essa curva aqui, ó. Não tem essa curva aqui. Ele tem quem? Professor Boarô. Ele tem essa curva aqui, ó. Percebeu? Que é a curva do receptor, do equivalente a esse cara aqui, só que do vermelho. Ah, então olha que interessante. Gente, olha o que vai acontecer aqui de interessante. Essa curva aqui sensibiliza, não é? Essa curva aqui nos indica que está sendo sensibilizado. O cone associado a essa radiação está sendo sensibilizado mais ou menos aqui, né? Aproximadamente, né? No mesmo, ó, no mesmo percentual nas duas. Você concorda comigo ou não? Tanto essa radiação quanto essa radiação vai sensibilizar essa curva, que é a curva do cone, nesses dois pontos, que é aproximadamente igual. É isso que está acontecendo nesse exercício, né? Um exercício de nível de interpretação razoável, né? Vamos ler então as alternativas? Vamos lá, Boarô. Então a letra A nos diz o quê? Ó, a letra A diz assim. Então, relendo a pergunta, né? Sempre é bom você reler a pergunta, você ter certeza do que ele está falando. A pergunta foi: caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, foi esse que eu excluí, com as luzes 530 e 600 na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de, letra A, identificar o comprimento de onda do amarelo. Por quê? Uma vez que não possui pigmento verde. Gente, quando você fica meio na dúvida que ele escreveu de um jeito um pouco esquisito, você pula, né? Esse cara aqui tá um pouco esquisito, mas pera lá, depois a gente vê. Letra B. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Não veria nada de laranja? Não. Isso aqui também não, né, gente? Nada disso, ó. Então há uma estimulação aqui, ó, em parte desse comprimento. Eu usei o vermelhinho aqui, mas é mais o laranja. O vermelho seria mais para cá, né? Tá bom? Letra C. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação de pigmento estaria prejudicada. Detectar, ele quer dizer o seguinte, gente. Ele não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada, ou seja, o cara vai ficar cego? Esse cara é cego? Claro que não. Ele tem dificuldade em diferenciar cores. É o famoso daltonismo, né? Quem ficou esperto, ficou atento com esse termo aqui, já conseguiu entender do que ele está falando. Letra D. Visualizar o estímulo de comprimento de onda roxo. Roxo, gente? Roxo? Olha aqui onde é que está o roxo. Pelo amor, né? Pelo amor, né? Letra E. Distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Cara, é isso aqui. Tá vendo só?
Ele escreveu de um jeito esquisito a letra A, eu até concordo com você, porque ficou identificar comprimento de onda amarelo, pois não possui pigmento verde. Fica meio uma jogada de palavras assim que te confunde um pouco, mas não é, não pode ser, porque letra E com certeza é, tá bom? Então, ó, ele vai ter dificuldade em distinguir, porque olha que interessante, essas duas radiações estimularam o pigmento aqui, ó, vermelho, entre aspas, né, o cone associado à cor vermelha, no mesmo percentual. Então, ele não vai conseguir distinguir essas coisas. Ou seja, esse é o famoso daltonismo, né, galera? Daltonismo. Tá bom? Muito legal, galera. Muito bacana. Então, você percebeu, né? Percebeu? Quem tá acompanhando o meu trabalho há um tempo... Ah, falando nisso, gente, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força pra mim aí, por favor, meu. Me ajude a levar esse ensino de alta qualidade pra todo mundo, tá bom? Então, quem tá acompanhando há um tempo já sabe, ó, o cuidado que eu tô fazendo todo dia às 9 horas da manhã, publicando um vídeo pra você estar sempre bem treinado e avançando, tá legal? Então, gente, tenha um dia e uma semana muito, muito cheia de luz e abençoada, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus e até mais, valeu!